torcedor, ele é muito sentimento, né? Muito apaixonado, né? A gente... Pô, outro dia eu tava vendo agora o jogo do Vasco e do Atlético na semifinal da Copa do Brasil. Sim. E aí o Paulinho é declarado Vasco e tal e tudo. Só que ele pisou lá em São Januário e foi vaiado. Então, assim, a gente não sabe, se né? eu não me engano... But it's not my stadium, it's the city's stadium. And, you know, we have to help each other. You know, when Vasco, there's a funny relationship, we're rivals, but, you know, I feel like it's a lot of respect between. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, logo de cara já peço aí, dá essa forcinha aqui para nós, se inscreva. Faltando aí 60 inscritos para que nós possamos bater 12 mil inscritos aqui no nosso canal, um pouco mais de um ano e meio. Estou muito feliz, eu agradecer a cada um de vocês que nos ajuda, que nos assiste, que nos dá audiência, que é inscrito, que se inscreveu no caso, que é membro também do nosso canal. Muito obrigado, que Deus continue vos abençoando, né? E nos abençoando, é claro, em se tratando aí do nosso canal. Já logo de cara, já desejo para vocês aí uma ótima quinta-feira, meus amigos, dia 7 de novembro, como passa rápido, hein? 7 de novembro de 2024, a gente vai abordar nesse vídeo, nesse conteúdo desse Madruga Vasco, Fortaleza e Vasco, a atualização, o nosso elenco, Felipe Coutinho vai jogar, não vai? Vou explicar para vocês, o menino JP, vamos falar sobre o João Vitor, vamos falar sobre o Ryan, sobre o Evander, que está jogando lá no Portland Timbers, na MLS dos Estados Unidos, sobre o John Textor, que falou sobre o Engenhão e também deixou ali na entrelinha a situação do Ryan, e sobre também a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas entre Vasco e a ACAP. Então, bora lá, meus amigos, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí mais uma vez, né? Bom dia para você que tá acordando, para você que tá indo se deitar, para você que tá indo pro trabalho, indo pro colégio, tá chegando. Tudo de bom para todos nós e mais uma vez que Deus nos abençoe. Meus amigos, bora lá então, sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa, se tratando de alguns assuntos inerentes ao Vasco da Gama. Fortaleza e Vasco, esse jogo acontece no próximo sábado na Arena Castelão às 7 horas da noite, partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Coutinho não deve jogar esse jogo. Inclusive, Felipe Coutinho só deve voltar ao time, no caso em partidas oficiais, depois da data FIFA, né? A data FIFA que começa ali mais ou menos já na próxima segunda-feira. Os jogadores convocados para suas respectivas seleções já começam a se apresentar para a próxima data FIFA. Com isso, o Vasco enfrenta o Fortaleza nesse sábado. Depois da data FIFA, o Vasco volta a jogar diante o Internacional de Porto Alegre, aqui no Rio e São Januário, no próximo dia 21. Então serão 10 dias de data FIFA, ou seja, mais 10 dias para o Vasco estar treinando, estar se preparando para enfrentar o Internacional. Só que antes do Internacional, temos esse jogo lá na Arena Castelão, diante a equipe do Fortaleza. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para esse grande jogo do futebol brasileiro. O Fortaleza briga pelo título da competição, embora, é claro, o Botafogo já esteja aí na dianteira com 67 pontos, o Fortaleza não desistiu, né? O Fortaleza aí vem tentando ser aí o campeão improvável, a famosa zebra, né? É claro, todo mundo, tirando aí os torcedores do Botafogo, estão torcendo, né, para o Fortaleza vencer, porque é um time que faz um trabalho coeso, não tem tanto holofote, não tinha favoritismo, não tinha nada, foi ele pelas beiradas, ganhando aqui, ganhando ali, ganhando aqui, ganhando ali, e chegaram numa reta final de Brasileirão com chances matemáticas de título. É claro, é bem verdade, o Botafogo está jogando muito bem, está com o time encaixado, está voando, está vivendo a melhor fase, o time do Botafogo tranquilamente nos últimos 3 anos, né? Vai ser difícil tirar esse troféu aí das mãos do Botafogo. O Botafogo já começou já a colocar a mão na taça, mas o jogo é jogado, né? Ainda faltam aí
33, 34, 35, 36, 37, 38, ainda faltam 6 jogos para acabar o campeonato, faltam 18 pontos ainda em questão, né? Então tudo pode acontecer. E o Vasco, né, precisa ganhar, porque nessa rodada todos os resultados ajudaram o Vasco. Só o Vasco que não se ajudou, né? O Internacional não, perdão, né? O Cruzeiro perdeu, o Atlético Mineiro perdeu e o Bahia perdeu. Né, e o Vasco está ainda ali, ó, a 3 pontos do G7, né? O Vasco continua na 9ª colocação, estacionadinho na mesma colocação, né? O Vasco só se prejudicou, não teve ninguém para prejudicar o Vasco nessa rodada, só o Vasco que se prejudicou ao perder para o Botafogo, né? Aí ficou aí, deu aquela patinada, porque a gente ganhou um confronto direto diante do Bahia. Se a gente vence esse confronto com o Botafogo, ou pelo menos empata, já ali encurtaria essa distância para o G7, né? Álvaro, mas pode virar G8, pode virar G9. Gente, pode, mas aí, se vai virar ou não, é outra história. Se tratando de hoje, nesse momento, né? O G7 seria aí um G7 para uma pré-Libertadores, o Vasco estaria a 3 pontos dessa vaga para pré-Libertadores, né, gente? Então teremos que jogar aí para ganhar da equipe do Fortaleza, e esse ano de 2024 a gente ainda não perdeu para o time do Ceará, né? Para o time ali, para o tricolor do Ceará, que é o Fortaleza. Foram aí empates tanto lá quanto aqui no Rio de Janeiro, se tratando de Campeonato Brasileiro, ou se tratando também da Copa do Brasil, tá, gente? O nosso elenco não teve folga nessa quarta-feira, depois da derrota para o Botafogo. Nossos jogadores vão treinar aí ainda hoje, nessa quinta-feira, vão treinar também amanhã, sexta-feira, e o nosso time embarca na parte da tarde da sexta-feira, rumo à capital cearense, Fortaleza, para ficar concentrado de sexta para sábado, porque sabadão, às 7 da noite, teremos Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão. O árbitro escalado pela CBF é o Lucas Paulo Tornezin. Ele já foi aí separado, escalado pela Confederação Brasileira de Futebol para estar apitando essa partida, tá, gente? Então fica o registro para vocês da partida entre Fortaleza e Vasco. Nosso elenco segue treinando, vai treinar hoje, treina amanhã, viaja para Fortaleza, sabadão, Vasco entra em campo 7 da noite. Agora, meus amigos, se tratando do JP, nosso querido João Pedro, né, cria da nossa base, ótimo jogador, volante. Ele passou por uma cirurgia, tá, gente? Ele passou por uma artroscopia no joelho direito, que foi considerada um sucesso pelo departamento médico do nosso Vasco. Com isso, nosso atleta não joga mais na temporada 2024 com a camisa do nosso gigante. Ele deve voltar no início do ano que vem para a pré-temporada, né, do nosso Vasco ali de 2025, e também ali talvez para o sul-americano da categoria de base dele ali do sub-20, no caso representando a nossa seleção brasileira. Então com isso o JP fica fora esse restante aí de novembro e dezembro dos gramados, se recuperando, né? Ele que teve aí uma artroscopia no seu joelho direito, bem sucedida, boa sorte, melhoras para o nosso querido jogador, que Deus, né, continue abençoando ele, sua família, os profissionais que vão estar ali à frente desse processo de recuperação. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre outro jogador, que é o nosso zagueiro João Vitor, né? Ele chegou no Vasco a peso de ouro, mais de 30 milhões de reais que o Vasco gastou na contratação do atleta. Eu mesmo falei no início do ano que ele tinha tudo para ser o xerifão da nossa zaga, mas não foi, até hoje não se firmou na nossa linha defensiva. Nossa linha de zaga já passaram vários zagueiros, altos e baixos, a questão ali do Maicon, do próprio Léo, o Rojas, garoto da base, o próprio João Vitor ficou fora, voltou, joga bem, não joga, leva cartão amarelo, leva cartão vermelho, leva cartão vermelho, leva cartão amarelo, é esse negócio, joga 2 jogos, ficam fora, joga 3 jogos, ficam fora. Com isso, tem gente que acha que o Álvaro só reclama, o Álvaro só isso, porque tem isso, tem aquilo. Gente, numa boa, os números não mentem nesse caso aí, né? Para vocês terem uma noção, o João Vitor é o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro, hoje no futebol brasileiro, que mais tem expulsão, tá? Ao lado do Brits, do Fortaleza, tá, gente? Só que é o seguinte, ele jogou muito menos, tá? O João Vitor só jogou 32 jogos na temporada, 32 jogos na temporada, envolvendo Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E foram 4 cartões vermelhos. O Brits jogou 50 jogos e também levou 4 cartões, mas foram 18 jogos a mais para levar 4 cartões. O Alan Rusch do Juventude, né, tem 3 cartões vermelhos. O Marlon do Cruzeiro com 46 jogos, 3 cartões vermelhos, e o Lucas Romero do Cruzeiro com 48 jogos também tem 3 cartões vermelhos. Então assim, já extrapola
a questão de acidente de trabalho, a questão ali, né, não, ossos do ofício, é zagueiro, né, leva cartão, dá pancada, leva pancada, aquela coisa, muita disputa de bola, muita dividida, ok, mas no caso dele, eu tô falando isso aqui, ó, já tem meses que eu tô falando, olha, o João Vitor, né, ele não consegue se firmar, porque quando ele começa a jogar 1, 2, 3 jogos, ele ou leva vermelho ou leva amarelo e fica fora. Aí alguns amigos, companheiros falavam, Álvaro, deixa de ser pessimista, vamos apoiar o jogador, faz parte, não sei o que lá. Gente, mas peraí, tá fazendo parte o ano inteiro? Isso não é normal, isso não é normal. Há quem defenda a tese de que ele deveria levar até multa do Vasco. Eu não sei se é por aí de dar multa pro jogador também, porque aí peraí, o jogador joga no time, ele é zagueiro. A função dele é destruir as jogadas, é combater. Aí o jogador erra aqui, erra ali também, leva cartão. E aí o clube vai lá e pune o jogador. Não sei se é bem por aí. Agora eu acho também que o clube deveria ali cobrar dele, já que recebe um valor exorbitante de salário mensal. Foi a maior contratação do Vasco na história até hoje. Por que não então o Vasco... levou cartão? É aqui, ó, vai pagar aqui, ó, a CBF, o cartão amarelinho, vai pagar aqui o cartão vermelho. Entendeu? E deveriam colocar ele aí numa recuperação dentro do clube. Levou cartão, foi expulso de novo. Na minha opinião, tá, gente? Foi expulso de novo, mais meia hora fazendo treino de combate. Vem cá, pega 3 meninos do sub-20, bota mais 2 zagueiros do lado dele, 5 meninos do sub-20. Ou então pega a zaga do Vasco, bota ali depois do treino, fazendo ali aquele treino, ataque contra defesa, defesa contra o ataque. Treino combativo, para aprender a combater na bola. Eu acho que é meio que por aí. Agora, multar o jogador também, não sei até que ponto vai isso. Né? Agora a gente tem que ficar de olho, porque não é comum. Estou falando isso desde o início do ano. O João Vitor joga 2 jogos, leva 3 cartões amarelo. Ou então joga 3 jogos, 3 cartões amarelo. Ou então 1 ou 2 jogos é expulso. E não é só no Campeonato Brasileiro. Foi assim no Carioca e foi assim na Copa do Brasil. Então é complicado, precisa ser revista essa situação, o jogador precisa colocar aí a cabeça no lugar, tá errando muito time, tá dando muita pancada, né? Por outro lado, o Álvaro, mas se ele não combate, o Vasco poderia ter levado mais gols. Tá, mas aí com 1 a menos a gente poderia ter levado muito mais, né? A sorte que o Botafogo ali, né, no segundo tempo deu uma segurada, porque o Vasco poderia ter levado muito mais gols, então essa situação aí precisa ser revista, né, gente? Bom, gente, dito isso, agora eu quero falar com vocês de outro jogador do nosso elenco, que é o Ryan, né? Debaixo de muita especulação, muita notícia saindo daqui e dali, clube A, B ou C tem interesse nele. Surgiu esses últimos dias, por exemplo, a situação do Lyon ali, do John Textor, interessado nele, uma proposta que poderia chegar perto de 90 milhões de reais, e o Botafogo também, e coisa e tal. Aí, olha só para vocês terem noção, a jornalista que não é do Brasil, divulgou que Newcastle, Lyon, Milan, Porto e Barcelona teriam interesse no Ryan, né? Só faltou o Real Madrid e o Manchester City, né? Só faltou isso. E eu quero saber aonde que esses times todos que disputam nas cabeças aí, o Newcastle esse ano não, que tá bem devagar o Newcastle. O Lyon também tá bem mais ou menos, mas Milan, Porto e Barcelona interessados no Ryan. Gente, olha, eu quero saber que mundo eu tô vivendo. Que, poxa, tá todo mundo vendo um craque de bola que não joga bola no Vasco. Eu tô tentando entender isso. Álvaro, você é contra o garoto? Você tem alguma coisa contra ele? Você tem uma picuinha? Não tem, mas é porque eu não consigo entender, gente. Não entra na minha cabeça. Essa situação. Só clube gigante supostamente está especulando um jogador que no Vasco, no ano inteiro, participou de 2 gols só. Uma assistência e um gol o ano inteiro. É no mínimo curioso, vocês não acham, gente? Ele sofreu um pênalti aí contra o Bahia, mas sofreu um pênalti. Se ele ia fazer o gol também ou não, era uma outra história. Eu acho interessante o John Textor falando, né? Que aspas pro John Textor, ele fala, nós amamos muito o Ryan, não sei o quê, é um grande jogador, né? Se nós vamos conseguir ou não sei, é uma negociação difícil. O Textor falou que é uma negociação difícil. Por que ele está falando que é difícil? Porque ele achou que ele ia pagar barato. É simples assim, porque ele achou que ele ia pagar barato. É muito simples a parada, entendeu? Aí o Vasco, claro, falou, opa, vender barato para reforçar o rival não dá. Aí o Vasco jogou o valor lá em cima, aí o Textor vai ter que fazer o Pix, e o valor é alto. Agora, se eu sou contra ele ir para algum desses times que eu falei, claro que não.
Gente, se o Newcastle, se o Lyon, se o Milan, se o Porto, o Barcelona, enfim, qualquer time, chegar e botar a proposta na mesa do Pedrinho, 70, 80, 90 milhões de reais, por que não? Vai lá, vida que segue, boa sorte, vai ser feliz, vai com Deus, bom para todo mundo, bom para o menino, bom para o Vasco que ganha dinheiro, dá para pagar dívida, dá para contratar jogador, dá para pagar aí folha salarial do time. E a roda do futebol vai continuar girando. O Vasco sobe outro jogador da base, vai ao mercado, traz outro jogador também para estar recompondo o elenco, sabe como é que é, galera? E aí a situação continua. O futebol não para, o futebol é volátil, não para. Mas sinceramente, eu acho estranho. Esse monte de time está especulando aí o Ryan. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Na minha opinião, isso é uma cavadaça daquelas. O Vasco, uma coisa que o Vasco consegue fazer muito bem é cavar para vender seus próprios jogadores. Isso aí, né, é inegável. É inegável, né, a forma que o Vasco vem conseguindo vender jogadores nos últimos anos, né? Então vamos ter que aguardar para a gente saber qual será o desfecho dos próximos capítulos dessa situação envolvendo o nosso atacante Ryan. Tá, e ainda se tratando de jogador, né, o Evander, né, cria aqui do Vasco, né, tá jogando lá nos Estados Unidos na MLS pela equipe do Portland Timbers, faz vários golaços, ele que pega muito bem na bola de fora da área, sobretudo de média e longa distância. Ele concedeu uma entrevista ao podcast, né, aqui do Brasil, Charla Podcast, né, com o narrador ali, o Cantarelli, né, bem vascaíno também o Cantarelli, mas o Cantarelli ali, nesse caso do Charla, ele recebe jogadores de vários clubes, não só do Vasco, jogadores, mas assim, vários dos convidados, na maior parte, sempre são ou atletas ou ex-atletas do nosso clube. E a bola da vez aí foi o Evander, né? Ele perguntou pro Evander, e aí, Evander, né, tem chance de você voltar pro Vasco um dia? Você saiu chateado com a torcida, com o clube, com alguma situação e tal? Né? O Evander respondeu, ele falou, né, ele abre aspas para ele aqui, ele falou, olha, se as portas estiverem abertas para mim, estou à disposição. Então, assim, olha o Evander aí se colocando no Vasco, né? Se colocando no Vasco, né? Então, para não ficar só no que eu estou falando, eu vou tentar colocar para vocês aqui essa sonora, né? Esse trechinho do Evander respondendo essa pergunta, esse questionamento do Cantarelli aí, e a gente já volta. Só lembrando que se caso sumir esse vídeo, aparecer eu de novo com essa cara minha de tacho aqui, é porque a gente tomou o direito autoral, a gente precisou tirar o conteúdo, né? O YouTube dá ali uma chance para a gente cortar o conteúdo reivindicado por direito autoral. Inclusive isso aconteceu esses dias no nosso canal, sobre aqueles cortezinhos da Vasco TV, se tratando ali da reestruturação. A gente precisou tirar depois de 1 ou 2 dias, né? Foi reivindicado e vida que segue, faz parte. Vamos tentar colocar então para vocês acompanharem, então assistam que eu já volto. O Edu, ele é muito sentimento, né? Muito apaixonado, né? A gente, outro dia eu tava vendo agora o jogo do Vasco do Atlético na semifinal da Copa do Brasil. Sim. E aí o Paulinho é declarado Vasco e tal e tudo. Só que ele pisou lá em São Januário e foi vaiado. Então, assim, a gente não sabe. Porque, se eu não me engano, na semana ele falou que ele é torcedor do Fluminense. Foi isso? Então, ele falou, foi isso? É isso. Isso eu não vi. Eu queria no Vasco, mas... Sim. Então, mas a gente não sabe o dia de amanhã, as coisas que podem acontecer. Mas claro que se as portas estiverem abertas pra mim, entendeu? Tô à disposição, sabe? Como eu disse, acho que meu primeiro objetivo é voltar, seja pro Brasil ou pra Europa, mas voltar pra ser visto, sabe? Que meu objetivo principal de carreira é estar na seleção. Bom, então, como vocês viram, né? O rapaz falou, se as portas estiverem abertas pra mim, eu tô à disposição. Então vamos aguardar, né? O rapaz aí meio que já falou, se quiser me contratar, eu volto, hein? Eu volto. Agora, resta saber também quanto que ele está disposto a receber, né? Tem essa questão também, mas em vista de vários jogadores que temos no nosso atual elenco, não seria uma má contratação, não. Gente, se tratando agora do Engenhão, né? John Textor concedeu entrevista ali depois do jogo entre Vasco e Botafogo e Vasco nessa última terça-feira no próprio Newton Santos, no Engenhão, né? Aí o jornal O Lance divulgou um vídeo, um trecho, né? Onde John Textor fala, né? Ele fala, olha, nós somos clubes rivais, mas curiosamente temos uma boa relação, né? O estádio, eu chamo de meu estádio, mas não é o estádio da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós queremos ajudar ao Vasco, né? Se não acontecer nada com o jogador, no caso, está dizendo em relação ao Ryan, envolvendo ali a compra, uma possível compra do Ryan,
ele falou, entre aspas, né, nós ainda vamos ajudar com o estádio, né? Então o John Textor está bem aí inclinado a ajudar ao Vasco a estar jogando no Engenhão quando começarem as obras da reforma de São Januário, né, gente? Lembrando que o Engenhão não é do Botafogo realmente, é um estádio do governo do Rio de Janeiro, que foi aí concedido através de uma licitação para o Botafogo estar administrando ao longo de vários anos, cuidando do estádio. Mas existe uma boa vontade do John Textor para estar aí ajudando o Vasco, né, nessa situação. É claro, gente, surgiu uma informação também que não seria de graça, tá? Mesmo que o Ryan for comprado pelo Textor ou não seria de graça o Vasco jogar no Engenhão. O Vasco estaria ali pagando valores para manutenção, né, para funcionários, para tudo aquilo que envolve uma partida de futebol numa magnitude de um clube do tamanho do nosso Vasco da Gama. Mas se a diretoria do Botafogo, por exemplo, resolve ali fechar as portas, aí dificulta. Aí o Vasco teria que buscar uma situação na justiça, aí já não é a mesma coisa, né, gente? Então é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, vou tentar colocar também a sonora do Textor aí em relação a esse assunto. Se caso esse conteúdo seja cortado, é porque a gente tomou direito autoral. Se não, acompanhe que eu já volto. Well, it's important to understand. I know I called it my stadium on that night where we lost the championship to Palmeiras. But it's not my stadium, it's the city's stadium. And, you know, we have to help each other. You know, when Vasco, there's a funny relationship, we're rivals, but, you know, I feel like it's a lot of respect between our clubs. They have a need, you know, we want to be helpful. That's just the way it is in Rio. So it doesn't, I mean, if there's nothing happening with the player, we're still going to try and help them with the stadium. Bom, é isso aí. Então, como vocês viram, agora só nos resta esperar para saber se vai sair mesmo ali a venda do potencial construtivo, se o Vasco vai conseguir dar o pontapé inicial logo no início das obras do estádio, no caso, logo no início de 2025. Se isso acontecer, então o Vasco vai precisar sim de um estádio para estar jogando aqui no Rio de Janeiro, mandando seus jogos, né, aqui no Rio de Janeiro. Não digo nem todos, né, mas pelo menos intercalar, né. De repente mandam um jogo no Newton Santos, de repente mandam outro em Volta Redonda, de repente mandam outro ali no Campo da Portuguesa, de repente manda outro jogo lá ali no Espírito Santo, em Cariacica, e assim por diante. Mas o Newton Santos seria, vamos dizer assim, um porto seguro, um lugar para a gente chamar ali, entre aspas, né, de segunda casa, né, durante essa obra aí do nosso São Januário. Dito isso, agora eu quero falar com vocês sobre a reestruturação e sobre também, sobre a reestruturação, sobre a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, que avançou entre Vasco e equipe, tá? Então vamos acompanhar essa situação aí na íntegra, né, uma reportagem divulgada pelo GE. Globo. Como você já acompanha na sua tela, vamos então aqui dar início à leitura da reportagem. De volta à disputa na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, Vasco e a CAP escolheram nos últimos dias a árbitra que fecha a composição da mesa. É a advogada paulista Paula Andrea Forigione, que será a presidente da mesa do julgamento do Vasco. A presidente tem o voto de maior peso na disputa. O regulamento de arbitragem prevê que a sentença arbitral sai a partir da maioria dos votos, com um voto para cada árbitro. Em caso de divergência entre os três árbitros, é o voto da presidente que prevalece. O árbitro que divergir da maioria deverá fundamentar o voto vencido, que integrará a sentença arbitral. Gente, só um parêntese aqui, quando afirma que o árbitro que vai, no caso, que precisar intervir, né, vai ter que fundamentar o voto, ou seja, ele vai ter que ter fundamento, vai ter que ter embasamento naquilo que ele está falando para definir, né, de forma definitiva. Não é simplesmente falar, eu voto em A, eu voto em B e ponto. Não, ele tem que explicar, tem que dar fundamento, dar base, né, no caso, argumentação, né, no voto, aí, digamos assim, que seria o voto de Minerva. Vamos dar continuidade, gente. No currículo de Paula Forigione, advogada formada pela USP, onde também foi professora, então arbitragens em diversos procedimentos de questões empresariais em entidades como Câmara de Comércio Internacional, CCI, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Fiesp, CIESP, Centro de Arbitragem vinculado à Câmara Americana de Comércio para o Brasil, São Paulo, e a
a ANCHAM, na verdade, gente, é a ANCHAM, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio do Brasil do Canadá, e a CAN-CCBD, entre outros, né? Ou seja, passou por vários órgãos de arbitragem. Os prazos da disputa, de acordo com o regulamento da arbitragem, o requerente, no caso o Vasco, que pediu a arbitragem, apresenta suas razões até 15 dias úteis, com mais 15 dias para a resposta do requerido, no caso a ACAP. Nas razões, as partes indicam se desejam produzir provas. Caso o tribunal conceda a permissão para produzi-las, abre-se novo prazo com mais 10 dias para a confecção dessas provas. É possível que as partes acompanhem as produções de provas, inclusive inquirindo testemunhas, e em caso de perícia ou de apresentar assistente técnico e formular quesitos, diz o regulamento da arbitragem na FGV. Então, gente, pode ter certeza que o Vasco provavelmente deve pedir ali para apresentar provas e deve pedir também a questão da perícia, tá, gente? Porque foi a perícia feita ali pela Justiça do Rio na sede da Vasco SAF, né? Ela apontou ali possível fraude, e se com certeza o Vasco já está trabalhando em cima disso. Se for comprovada a fraude, o Vasco deve pedir aí para apresentar essas provas, tá, gente? Essa é a minha opinião. No caso, eu estou falando isso em relação ao que foi divulgado pelo próprio Vasco. Até o próprio Felipe Carregal falou aí dessa situação aí da Vasco SAF, envolvendo na época, na ocasião, né, gente, a 777, que hoje, né, essa arbitragem aí é Vasco e ACAP, porque a justiça norte-americana concedeu à ACAP o direito de estar ali no comando, no controle das ações da 777, mas se não seria Vasco e 777. Com isso, vamos torcer para que o Vasco vença essa situação. Vamos lá. Nas etapas finais, após a fase probatória, o tribunal fixa prazo para que as partes apresentem alegações finais por escrito. O regulamento de arbitragem diz que em caso não houver pedido de prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes, a sentença arbitral será em até 60 dias no fim do prazo anterior. Os dias, ou seja, o das alegações, perdão. O tribunal pode prorrogar o prazo por, no máximo, 30 dias, o que defende cada lado. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimento de acordo de acionistas com a 777 Partners. Em vídeo divulgado pela Vasco TV, o vice-presidente jurídico afirma que os argumentos do clube contra o antigo parceiro tratam-se de inadimplemento, de gestão temerária e de atos abusivos, como o do empréstimo de 5 milhões de dólares para a empresa da 777. Tá vendo, gente? O que eu tô falando para vocês, o Vasco já tá aí, ó, essa arbitragem aí envolvendo a 777, justamente o Vasco pode aí ter uma reviravolta sensacional, hein? Dependendo do que acontecer, a gente pode ter motivos para comemorar ainda esse ano, mas a tendência aí, né, gente, é que isso aconteça só lá em meados de janeiro. Vamos lá. Os americanos querem a retomada do controle conforme previsto no contrato assinado em 2022. Vão rebater os vascaínos a respeito da suposta inadimplência, como no caso de não investimento no centro de treinamento e da não garantia pedida pelo Vasco no aporte em setembro de 2024. Os americanos defendem ainda que o contrato já tratava de punições específicas para os casos de eventual gestão temerária no acordo de acionistas, mas não justificaria a perda de controle da 777, defendem os representantes da ACAP e da 777. Os outros juízes. Em julho, na fase da escolha inicial, os árbitros, o Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basílio, os americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV havia enviado lista para com alguns nomes para a escolha consensual do terceiro árbitro, mas houve naquele momento a suspensão por decisão das partes. Há diferenças até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem da FGV, enquanto o clube de São Januário deu valor à causa em apenas R$1 milhão, a 777 colocou em 700 milhões o mesmo preço no contrato original de investimento no futebol da SAF Vascaína.
A arbitragem havia sido suspensa em julho por 90 dias e foi retomada na semana passada por falta de acordo entre as partes. A fonte é o ge.globo. Então, observem que agora começou para valer. Vai começar para valer a batalha jurídica envolvendo Vasco SAF e 777 Partners / ACAP. Tá? Agora chegou a hora de separar os meninos dos homens, os homens dos meninos, o trigo do joio. Gente, agora vai ser de verdade, o pau vai quebrar na Fundação Getúlio Vargas, a 777 tentando desmoralizar o Vasco, afirmando que eles são as vítimas na situação, que fizeram tudo combinado, e o Vasco tentando provar por A mais B que a 777 inadimpliu, caducou, enganou, entre outras possíveis práticas que a gente não pode afirmar, porque eu, por exemplo, não tenho provas. Mas nós, torcedores, temos sim aquela velha desconfiança, a gente desconfia de que isso e muito mais coisas podem ter acontecido, e o Vasco está trabalhando, está debruçado nessa situação para provar por A mais B que a 777 Partners foi o maior golpe da história do futebol mundial. Tomara a Deus que o Vasco consiga então provar essa situação para a gente conseguir extirpar, eliminar de uma vez por todas 777 e a ACAP, que chegou depois a tiracolo da nossa SAF. Tomara que isso aconteça, e isso vai depender agora da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar com vocês, que eu tinha de informação do nosso Vascão nessa manhã de quinta-feira. Vou ficando por aqui, e um casaca no coração de cada um de vocês, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!